Direto do El Cilindro, assim se criam tradições. O Fla Press daqui para te fazer uma comparação entre Gustavo Costas e Filipe Luís. A prévia da partida, obviamente, e prever, sem o Pedro, como joga o Flamengo essa decisão de Libertadores da América. Vem comigo! Aquele dia diferente, já vai deixando aqui nos comentários quanto você acha que vai ser a partida. A casa é deles, mas a vantagem é nossa. 1-0 para o Flamengo no Maracanã, que faz com que o Filipe Luís entre em campo concentrado do mesmo jeito. Já falou, não vai levar essa vantagem para dentro do jogo. Estamos no El Cilindro, então começar mostrando para você o que tem de especial nesse estádio. A casa deles é barulhenta. O Gustavo Costas pediu para acender sinalizador e deixar que tudo se resolve depois. Mas tem muita coisa interessante por aqui que geralmente não entra no jogo. Mística, palavra que emana mistério e explica com razões ocultas o que nem sempre faz sentido. Um time que ficou 35 anos sem ganhar um título tem na força da torcida sua mística maior. E para o Racing, se essa mística fosse representada por um lugar, com certeza seria o estádio Presidente Perón, El Cilindro. Quando lotado, muitas vezes pouco afeito ao cumprimento de regras, ele fica quase nada hospitaleiro aos visitantes. É assim que os 4.000 torcedores do Flamengo devem ser recebidos para a partida dessa quarta-feira. Já em dias de menos movimento, é possível observar detalhes bem mais cordiais. Repare essa imagem. Misturado às pessoas, lá está Carlos Gardel, imortalizado desde 2015 no estádio. Um dos grandes ícones do tango e da cultura portenha, disputado por Argentina e Uruguai, se apaixonou pelo Racing e é até hoje considerado o torcedor mais ilustre da equipe. É também quase lúdica, pequena quadrinha, feita para as crianças jogarem bola enquanto aguardam o início dos jogos. Mas é do lado de fora que se explica de forma claríssima a personalidade do El Cilindro, encarando o inimigo de frente. Ele fica a menos de 300 metros de outro estádio, o Libertadores da América, casa do Independiente de Avellaneda, maior campeão da Libertadores, que provoca, logo na fachada, com seus 7 títulos estampados, o outro campeão, que só levantou a taça uma vez em 1967. E que continue assim, porque se o lado azul de Avellaneda está mobilizado, o Flamengo tem a vantagem. Pode até empatar o jogo, que estará na final. E com certeza, nessa noite, o rubro-negro vai ter ainda o apoio rojo do outro lado da rua. Eu quero que ganhe o Flamengo. Con gol de Plata y los dos de Plata. Me llamo Leonardo y quiero que gane Flamengo. En Brasil soy hincha del Flamengo, la torcida más grande de Brasil. Palmeira nada, Santos, Fluminense nada. Para mí siempre fue el Fla y hoy en día quiero que gane. Obviamente no porque juega Racing, obviamente que pierda Racing, pero acá en Argentina soy hincha del Flamengo y mañana toda mi fuerza para el Flamengo y en cada partido vamos al Flamengo. Já tô aqui como? Tentando me sentir mais em casa, dando aquela ambientada. Tivesse eu um sal grosso, dava uma jogada pelos cantos. E aqui amanhã vai estar o Filipe Luís de um lado, o Gustavo Costas do outro. 2 treinadores de idades diferentes, escolas diferentes, modelos de jogos diferentes. Mas tem um negócio em comum que tá todo mundo querendo. Um é linearidade. Geralmente, o mesmo cabelo preso. Na maior parte do tempo, um semblante analítico, quase calmo. O outro é inquietação, geralmente descabelado. Na maior parte do tempo, invadindo o campo e gesticulando, quase bravo. Mas não se engane, nenhum humano ou treinador é a mesma coisa o tempo todo. E a dualidade, ela se manifesta nos detalhes. Filipe Luís é treinador há pouco mais de um ano, a cara do futebol moderno. Gustavo Costas é aquele motivador dos velhos tempos, o cara por quem os jogadores entregam tudo. Mas e no campo? Qual é a grande diferença?
O Gustavo Costas, muito diferentemente do Felipe Luiz, tem um estilo de jogo bem rústico, aquele modelo antigo que vem voltando à moda. O Felipe até comentou sobre isso na resenha do Galinho com o Zico, falando que a marcação individual o campo inteiro está voltando, né? E era uma coisa de outros tempos, uma coisa de uma outra época do futebol. Época essa que inspirou vários grandes treinadores do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Filipão. Fato é que o Racing faz marcação individual em praticamente o campo inteiro, vai buscar subir esse bloco, vai fazer bola longa o jogo inteiro, buscando Maravilha Martínez, especialmente no contexto de jogo em casa. No caso do Felipe, a gente não precisa nem falar, é um jogo de muito mais cadência, muito mais de reter a bola, de trocar passes, de chegar agrupado no ataque, de se manter agrupado defensivamente, de pressionar o homem da bola, e essa pressão ao homem da bola pode ser muito importante. O Flamengo, que talvez não tenha o Pedro, não deve ter o Pedro, ele vai ter a oportunidade de colocar ali, neutralizar um pouco esse desfalque, colocando algum atacante que pressione esses lançamentos, para que esses lançamentos, buscando as referências do Racing, não possam acontecer, como acabaram até acontecendo na partida diante do Fortaleza. Incomum a paixão desde a infância pelos clubes que treinam hoje e o fato de terem sido campeões por eles como jogadores. No comando do Flamengo, o Felipe já conquistou uma Copa do Brasil num ano praticamente dado como perdido antes da chegada dele. Gustavo Costas levou o Racing a um título internacional de novo depois de 36 longos anos de espera. Na falta de um, ganhou Sul-Americana e Recopa. Se são diferentes em quase tudo, um desejo é comum aos dois: caminhar rumo à glória eterna e marcar o nome na história mais uma vez. O Flamengo perdeu o jogo contra o Fortaleza no final de semana, mas o Lágio Dalfovo, ele vai trazer pra gente um balanço muito importante de uma visão um pouco mais ampla do que tem sido esse Flamengo depois da última data FIFA. Tem o jogo dessa quarta-feira, importantíssimo para o ano, e se vencer também o Sport pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo fecha a conta de outubro de uma maneira muito positiva. Mesmo sendo os melhores visitantes do Brasileirão, não pontuamos diante do Fortaleza, mas não podemos nos abalar, ainda que a sequência de 3 vitórias seguidas tenha sido interrompida. E na ação, o próprio Felipe Luiz, em entrevista coletiva, destacou quais são os pontos positivos antes da batalha em Avejaneira. Tivemos uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada 3 dias, e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental, mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. A nossa cabeça vai estar focada para esse jogo, e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. Sim, pois é, esse mini descanso vai ser essencial para dar uma renovada na energia da nossa tropa, levando em conta a sequência pesada de decisões após a data FIFA, mais precisamente 5 até o fim deste mês. Contra o Botafogo, por exemplo, foi um desafio duplo superado, pois tinha um gramado sintético. Depois, 3 pontos no confronto direto contra o Palmeiras, nos deixando bem vivos no Brasileiro, com um show nas arquibancadas do Maraca, assim como rolou na vitória diante do Racing, só que pela ida das semifinais da Liberta. Bom, e agora chegou a hora de superar o contratempo em Fortaleza, incorporar as mais recentes boas notícias, e aí dá pra gente colocar no bolo as atuações de destaque de Saul, Wallace e Juninho, que não vinham jogando com muita frequência, e fazer valer o seguinte retrospecto: nos últimos 3 jogos do Flamengo como visitante numa semi de Liberta, em 2019, 2021 e 2022, foram 1 empate e 2 vitórias, ou seja, não perdemos, o que já será suficiente para estarmos em mais uma final continental. É para carimbar o passaporte rumo a Lima, professor. Corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida
que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima. Já já a gente vai voltar a falar do jogo daqui, vamos tentar prever a escalação do Flamengo, entender como é que vai jogar esse Racing dentro de casa, mas agora quero trazer boas notícias para vocês de outros esportes. O futebol feminino ganhou a Taça Guanabara e no NBB o Flamengo continua 100%. Jogo nas Laranjeiras, a festa da torcida do Fluminense estava pronta. As donas da casa venciam por 1-0 até subir a placa de acréscimos. Mas o Flamengo buscou o resultado. Um empate já bastaria para ficar com a taça e ele veio aos 46 minutos do segundo tempo, no gol da Leidiane. No último minuto, ainda teve virada. A Mariana cruzou e a Valéria Cantuário apareceu livre para cabecear. 2-1 e o Flamengo conquistou a Taça Guanabara feminina pela 5ª vez consecutiva. No NBB, o Flamengo venceu o 3º jogo seguido. Jogando no Maracanãzinho, o basquete rubro-negro derrotou o Fortaleza por 102-73. Com 22 pontos, Busto foi o cestinha da partida, mas o destaque foi coletivo. Alexei anotou 18 pontos, Chuck Johnson 15 e Negrete fez 13. Nessa quarta-feira, o basquete volta à quadra fora de casa contra o São José. Volta pra cá, vamos voltar pro El Cilindro, porque o coração vai batendo mais forte, a ansiedade vai chegando, uma noite que vai entrar pra história com toda certeza. Um duelo tático, treinadores muito diferentes, a gente já falou sobre eles. E no campo, como cada um vai montar o seu time? Será que o Racing sai pro jogo? Precisa, porque precisa fazer um gol. E o Felipe? O Felipe a gente sabe que não muda muito o jeito de jogar do Flamengo. Mas aqui é com cara de batalha. Então vamos prever como é que chega esse Flamengo para manter 1-0 de vantagem e quem sabe ampliar para chegar na final da Libertadores. Escolher os soldados, ocupar o campo e pegar o adversário em situação vulnerável. Parece guerra, mas é Libertadores. Voltou, Carrascal, vai dentro, é gol! É gol! Toca o hino, é gol do Mengão! Um gol de vantagem, ótimo. Mas sair vencedor do confronto ainda não significa eliminar quem está do outro lado. A vantagem ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. E a próxima batalha é em território hostil. Em 2025, o Racing ainda não perdeu em casa disputando mata-mata. Foram 6 jogos entre Recopa e Libertadores e 100% de aproveitamento. São 16 gols marcados e só 4 sofridos. Sí, la verdad que es bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno, que espero que todos vamos a tener la energía para poder sacar a buscar resultados allá. Tenemos que estar más juntos que nunca, porque estamos más vivos que nunca y sabemos que en casa nos vamos a jugar el sueño entre todos de poder ir a Lima. Poder não, vamos aí a Lima. No Maracanã, tanto o Flamengo quanto o Racing perderam homens importantes para a partida. O volante Sousa, com uma fratura no maxilar, vai passar por cirurgia nos próximos dias. E o Pedro, com uma fratura no braço, não vai estar à disposição do Felipe Luiz. Escolher o substituto, calculando riscos, é a missão do treinador, já que na Argentina, uma derrota seria irreversível. Bom, ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo, que a gente acha que pode acontecer no próximo jogo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre, isso nos dá certas pistas, mas o time só defino mais perto do jogo, assim quando a gente tiver o plano de jogo montado. A pergunta que não quer calar: como vai ser a escalação do Flamengo para essa partida? Vai deixando aqui nos comentários. Agora tem, sabe o quê?
Pitaco do Pose. Não é o João Guilherme que está chamando, mas é por um motivo especial, porque Diego Pose agora está aqui em loco no El Cilindro para a gente bater esse papo. Seja bem-vindo ao Fla Press, Diego Pose. Obrigado, Dani. E aí, nação, direto aqui do El Cilindro, tá os últimos preparos aqui, né? O pessoal cortando o gramado tá bom. Jogaço amanhã, hein? Teu olho é azul, né? É. Vocês vão reclamar que o olho dele é azul também? Que esses dias eu vesti azul, rapaz, deu um negócio ruim na internet. Aqui no Racing é melhor vestir vermelho, Dani, fica a dica. Outra dica que ele vai dar pro Felipe Luiz, olha a pretensão. Eita. Como é que monta esse time sem o Pedro para um jogo tão importante na temporada, pô? Dani, eu acho que o Felipe pensou muito no que fazer. Ele tem algumas opções. A mais simples seria entrar com o Bruno Henrique ou o Plata na função do Pedro, Sim. que é o que ele já vem fazendo, até para ganhar profundidade, ganhar, né, essa penetração na defesa, ganhar essa pressão na saída de bola, que é muito importante, porque o Racing vai tentar lançamento direto, ligação direta com o Mariano Martins para as pontas, e o Flamengo tem que cobrir essa bola, transformar esse lançamento num chutão, para depois recuperar essa bola. Mas ele tem uma opção que eu estava pensando aqui, ele pode, pela primeira vez, jogar com Pulgar, Jorginho e Saul juntos. Numa semifinal de Libertadores? Complicado. Olha o território hostil aqui, ó. O pessoal tá parando de trabalhar porque a gente tá aqui não. O negócio de território hostil já hoje no Fla Press. Amanhã vai ser complicado. Então, voltando aqui. Só para explicar o barulho, né? Uma semifinal de Libertadores. Complicado, porque a gente sabe que o Felipe gosta de treinar uma equipe antes de colocar em campo. Mas Sim. pela primeira vez a gente tem os 3 disponíveis, 3 jogadores muito técnicos, e o Pulgar e o Saul são também físicos, que são muito importantes, jogadores altos, que ganham duelos. Não me surpreenderia vir ali com os 3 no meio, e aí de repente o Arrascaeta de falso 9, com o Plata na direita e o Carrascal na esquerda. Olha, então na verdade você está modificando o meio-campo para a gente modificar o ataque para o Arrascaeta ser o último homem, é isso? Exatamente. Para mim ele não vai abrir mão. Já tem jogado assim algumas vezes, né? Já, o Arrascaeta já é esse segundo homem, Sim. mesmo com o Pedro em campo. Para mim a diferença é ter o Plata ali para ajudar nessa marcação. O Arrasca não faz tanta pressão, o Plata sim. Isso eu acho que ele não vai abrir mão. Então para mim ele iria com Pulgar, Jorginho e Saul, Carrascal mais na esquerda, e o Plata com o Arrascaeta ali, os 2 no ataque. Isso é o que você gostaria? É o que eu gostaria. Você acha que ele vai fazer isso? Não. eu acho que ele vai com o BH, o Plata, pura e simples no lugar do Pedro ali. Tá aí, então, Pitaco do Pose, direto do El Cilindro, onde amanhã, quarta-feira, se enfrentam Racing e Flamengo. Ó, novembro, mês especial, a gente já tá pulando aqui um pouquinho pra frente, porque tem lançamento de camisa, né? Camisa Feruza. Já ouviu falar em Feruza? Já. Quem não ouviu falar, pesquisa, que é muito interessante. Foi o primeiro barco do Flamengo, quando fundam o clube de remo. Deixa a Raquel Dredot contar essa história melhor que eu. Ih, rapaz, roubou meu lugar. Eu vou chamar o VT, roda aí. Feruza, nome do barco dos 6 jovens remadores que fundaram o Clube de Regatas do Flamengo. E agora, nome da nova camisa em comemoração aos 130 anos do clube. A escolha de homenagear o Remo, conhecido como mito fundador do clube, vem da ideia de resgatar e reafirmar ainda mais a história do Flamengo. O Flamengo nasceu no mar, mas o mais interessante de tudo isso é que se a gente olhar da história de hoje para trás, e a gente perceber essa ideia de lutar sempre, de jogar até o final, de não desistir nunca, isso não é de agora. Desde o século XIX a gente já tem nessa história. A Feruza, ela materializa isso. A Feruza foi uma das primeiras embarcações, ou a primeira embarcação de um grupo de regatas que estava ali no final do século XIX, construindo o que hoje será e é o maior time do mundo. E ali naquele momento, enquanto eles estavam à deriva na Baía de Guanabara, com uma tempestade, com todos os obstáculos, para que essa história não acontecesse, eles não desistiram e criaram o que era naquele momento o Grupo de Regatas de Flamengo, hoje Clube de Regatas de Flamengo. E um dos processos de construção dessa campanha foi justamente resgatar essa história. E os quadrinhos do Me Arrebata desenham, de alguma forma, essa aventura que vocês vão ver durante o processo. A campanha de lançamento dessa camisa comemorativa foi baseada em um livro muito conhecido pela nação e estrelada pelo nosso campeão mundial de remo, Felipe Kluver. É a verdade que muito feliz, muito contente de que hayan convidado para fazer a campanha. Muito feliz também de fazer parte desta história deste grande clube. 130 anos é muito grande coisa e toda a rica história que isso conlleva, não? A opinião da camisa, muito bonita, o estilo que tem, a verdade que muito bonito.
Há 130 anos, o primeiro barco da nossa história foi ao mar. Feruza. E logo na primeira partida, o jogo virou. À deriva lutamos. Juntos nos salvamos. Do naufrágio emergimos na raça. Na luta, forjamos uma identidade. Da união, nasceu uma nação. Feruza é a materialização do nosso jeito de ser. De quem já nasce lutando. De quem tem fé até o último respiro. Porque sabe que nada é impossível para quem é Flamengo. Feruza, vista a nossa história. É que tu sabe das coisas do Flamengo, hein? Eu leio sobre, né? Sabe que dia é hoje? 28 de outubro. Que dia é hoje, Diego Pozzi? Dia de São Judas Tadeu, padroeiro do Mengão. Dia do flamenguista institucionalizado, e teve missa. Dorani Tempesta, no Rio de Janeiro, rezou na igreja de São Judas Tadeu, um momento muito especial. Tem um momento especial aqui também. Não estamos só eu e Diego Pozzi no El Cilindro, obviamente. A voz da nação se aproxima para a narração mais importante de todas, neste ano pelo menos, hein, João Guilherme? O jogo mais importante do ano do Flamengo nessa coisa linda aqui que é o El Cilindro, e que São Judas Tadeu nos abençoe. Vamos classificar e será épico, memorável. Já fez algum pedido para São Judas Tadeu? Vários. Para amanhã, de repente, quarta-feira? Para amanhã um especial é classificar e chegar na quinta final do Mengão. Sensacional. Qual o pedido? Esse, e com uma grande vitória, com menos emoção do que foi contra o Estudiantes, e a gente chega à final. Pra gente ir embora do Fla-Press, eu vou falar uma coisa Fla-Press, uma coisa impopular. Pra mim, 1-1 já tá valendo. Ótimo. Chegou na final, vamos mandar em Lima e a gente se despede aqui do Fla-Press. Esperamos você hoje à noite ainda, mais tarde com a mesa redonda, e amanhã no nosso pré-jogo direto do El Cilindro. Um beijo pra vocês! Mais um passo para o Tetra! Vamos, Mengão! E a nação tá jogando junto! Vencer o jogo, aumentar o sofrimento e o suspense da maior torcida do mundo.